Boa noite! Boa noite, queridos professores potentes. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para você, professor potente que está aqui comigo. Toda segunda-feira, 19h19. Corri para chegar aqui 19h19. Penso que corri para entrar no tempo certinho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Nayara. Seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui com vocês toda segunda-feira. 20 minutinhos, fica aqui comigo. 20 minutinhos para nós conversarmos. Quero aproveitar e falar para você que estava aí de olho nos meus stories, você que ainda não viu, eu tenho um grupo lá no Telegram que já está enchendo de professores potentes por lá, que quando acaba a aula aqui da segunda-feira, eu coloco o PDF, o meu material de estudo lá para vocês. Meu modo de estudar, na grande maioria das vezes, é por meio do mapa mental, que eu gosto bastante. Então, lá no grupo do Telegram já tem o PDF da segunda-feira passada. E acabando aqui, eu vou colocar lá o mapa mental que eu fiz hoje. Hoje nós vamos conversar sobre como inserir a leitura e a escrita no cotidiano das crianças. Você que acabou de chegar, boa noite, seja muito bem-vindo. A grande maioria dos professores potentes estão aí de férias, em recesso. Mas não por isso que nós não vamos parar 20 minutinhos aqui para dialogar, refletir e se preparar para o nosso segundo semestre, né? É recesso, mas vários momentos aí para a gente se preparar para o nosso segundo semestre. Então, vamos lá. Eu preparei para vocês e quem estiver lá no Telegram vai receber esse PDF com esse mapa mental. 3 pontos importantes quando nós falamos de leitura e escrita no cotidiano, tá bom? Então, boa noite. Sim, de férias, aproveitando para estudar. Isso mesmo. Por isso que eu estou fazendo 20 minutinhos, gente. Eu acho que 20 minutos é o suficiente para a gente fazer uma pausa e refletir. Bom, aqui a gente não vai aprofundar em nada, né? Não somos um curso, mas é o momento de trocarmos. Acredito muito que o professor potente, ele não aprende sozinho. A gente precisa do outro. Ninguém é melhor que ninguém, né? E a minha prática agrega a sua e vice-versa e vamos crescendo juntos. E a nossa rede de professores potentes está crescendo, está ficando linda. Seja muito bem-vinda, Bia, Raíssa, boa noite. Fica aqui comigo 20 minutinhos para a gente conversar. Então, 3 pontos importantes quando falamos de leitura e escrita no cotidiano. Primeiro, eu quero falar para vocês dos objetivos de aprendizagem, dos contextos significativos e da intencionalidade pedagógica. Primeiro, quando nós falamos de objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, nós estamos falando da Base Nacional Comum Curricular, que traz para nós objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 5 campos de experiência. E dentro desses 5 campos de experiência que se comunicam, que se interligam, é possível em todos inserirmos a leitura e a escrita. Claro que existe o campo de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação, que ele traz para nós aí objetivos específicos de oralidade, de leitura, de escrita e do desenvolvimento da imaginação da criança no meio de tudo isso. Não tem como a gente fugir disso, né? A gente precisa garantir. Não é uma... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Opa!
Não é uma opção. Se eu quiser, eu sigo. Não, é necessário, é obrigatório seguir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E nós estamos falando com pessoas aqui do Brasil todo. Então nós não podemos esquecer da base, que é algo nacional, e o currículo que rege a sua escola. A escola que você trabalha tem um currículo. Se é uma escola pública, você tem o currículo da sua cidade. E que é por meio deste currículo que você precisa nortear todo o seu trabalho. São os objetivos de aprendizagem que estão ali na base e assim no currículo que precisam nortear o seu trabalho. Quando eu falo de leitura e escrita, por que eu faço isso? Você precisa pegar de lá, daqueles objetivos. É ali que você vai criar possibilidades aí então para o seu trabalho. Então, como inserir a leitura e a escrita no cotidiano das nossas crianças? Primeira coisa, garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, como também os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, a sua ação precisa estar pautada no currículo, a sua ação precisa estar pautada naqueles objetivos. Esse é o primeiro ponto. Depois, está chegando mais pessoas por aí. Muito boa noite, sejam bem-vindos, queridos e queridas professores potentes. Estamos falando aqui, já, eu vou cuidando do meu tempo, gente. Eu fico olhando no relógio porque a Odaline gosta de falar e são somente 20 minutinhos. Sobre inserir a leitura e a escrita no cotidiano, lá da sua sala de aula, lá das crianças. Então, primeiro, nós falamos aí que precisamos garantir os objetivos de aprendizagem. Segundo ponto é a intencionalidade pedagógica. Quando falamos de intencionalidade pedagógica, nós estamos falando do planejamento desse professor. Quando estamos falando de planejamento, nós precisamos garantir um planejamento para os momentos de leitura e de escrita. Eu estou falando aqui de ações, não estou falando só de um momento de leitura literária, como nós fazemos a hora do conto, não é isso. Estou falando da leitura e da escrita no cotidiano, em todas as situações. Mas estes momentos precisam ser planejados. Do modo que você planeja lá um contexto investigativo com as crianças, você precisa planejar este momento de leitura e de escrita. Como? Você precisa pensar no espaço, você precisa pensar no tempo, em qual momento do cotidiano, e você precisa pensar em quais materiais. E o que acontece? Agora estou falando Odaline professora, né? A minha prática quando eu estava em sala de aula, mesmo que já tenha passado aí uma década e a gente evoluiu e tem estudado muito, né? Graças a Deus. Mas eram momentos que eu não planejava com antecedência. Ou seja, não eram todas as situações que eu via necessidade de planejar. Quando você planeja, você atribui um valor àquele momento. Quando você atribui um valor a este momento, você mesmo, de uma maneira inconsciente, se obriga a realizar aquilo. Não, é muito importante. Quando você planeja um contexto investigativo, por exemplo, num espaço maravilhoso da escola, com aqueles materiais lindos, potentes que vocês colocam e eu vejo e vocês compartilham comigo. Aí você fala, hoje? Sabe aquele dia? É hoje! É hoje que eu vou arrasar. Planeja aquele momento maravilhoso com as crianças e dá certo e você documenta aquilo. Assim precisa acontecer com os momentos em que a leitura e a escrita farão parte.
Isso é intencionalidade. Você precisa atribuir um valor a isso. Mais um ponto, quando eu falo de intencionalidade, é acreditar que o espaço é um educador. Acreditar que aquilo que você vai colocar para as crianças naquele espaço, opa, voltou. Tava meio no escurinho, mas é o celular. Acreditar que aquilo que você está colocando para as crianças terem contato, tanto de leitura quanto de escrita, acreditar que aquilo é potente para garantir a aprendizagem das crianças. E por que é potente? Porque você planejou e tem uma intenção por trás. E que essa intenção está ligada lá nos objetivos de aprendizagem que eu falei para vocês. Tá certo? Então eu trouxe 3 pontos para inserir a leitura e a escrita no cotidiano. Falei dos objetivos, que a nossa prática precisa estar baseada nos objetivos de aprendizagem da BNCC. Falei da nossa intencionalidade pedagógica. E agora, para encerrar, eu vou falar para vocês dos contextos significativos. Gente, são 20 minutinhos, já falei mais que a metade. Estou na reta final, fica aqui comigo. Cada ponto desse daqui dá pra gente desmembrar e fazer outras lives. E eu vou fazer isso com vocês, porque nós teremos aqui toda segunda a nossa aula. Esse é o meu objetivo, então eu estou citando e fomentando esse assunto em você, levando você aí a refletir. Sempre ouça e pense lá na sua prática, lá na sua sala de aula, tá bom? Não saia daqui, mas lá na minha bio, que é a minha página do Instagram, tem os meus links. Lá tem o link do canal do Telegram. Quem não está lá no Telegram, entra no canal do Telegram para você receber o PDF desse mapa mental que eu fiz lindo, maravilhoso para vocês e para mim. Então, toda vez o material que eu produzi para o meu estudo eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então, estou indo para o terceiro e último ponto, que são os contextos significativos. Não tem como pensar na leitura e na escrita no cotidiano das crianças sem falar dos contextos significativos. Quando eu falo de contextos significativos, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Não é a gente pensar em quais propostas que eu preciso trazer para o meu cotidiano. Ai, quais propostas eu vou ter que criar? E aí, gente, haja criatividade, porque a gente fica aqui mirabolando. Ai, eu vou inventar isso, vou inventar aquilo, eu vou criar aquilo, ou vou fazer aquilo que a fulana fez. Ao invés de você fazer esse exercício de pensar em quais propostas você pode trazer para as crianças, faça o inverso. Pensa no seu cotidiano, da entrada à saída das crianças. Nesse período que você fica, nessa manhã, nessa tarde, em quais situações do cotidiano você consegue inserir a leitura e a escrita? Tá vendo a diferença? E essa diferença é fundamental. A partir do momento que a gente entender isso, nós vamos planejar de uma maneira diferente, de modo a ter intencionalidade pedagógica e de modo a garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá certo? Então não pense em quais propostas, mas pense nas etapas do seu cotidiano. Então vamos lá, vamos pensar. Eu tenho a entrada, depois tem brincadeira, tem leitura literária, tem refeição, tem a saída, tem os momentos que são dos contextos investigativos que eu planejo com as crianças. Tá. Esses são os seus momentos, cada um tem aí uma organização para o cotidiano. Aí eu falo de cada organização de escola, falo de cada organização de grupo etário, que eu não organizo o cotidiano das crianças pequenas igual a dos bebês, mas você pensa aí no seu cotidiano. Dentro desse cotidiano,
da entrada à saída. Dentro desse cotidiano, em quais momentos todos os dias você consegue inserir a leitura e a escrita. Então agora, para encerrar, eu vou deixar aí um desafio para você. Escreva. Gente, eu falei isso no curso, nas nossas lives de Professor Potente. Coloca no papel. O colocar no papel é um exercício que nos força, nos obriga e nos incentiva a realizar. Quais momentos, escolhe um dos momentos aí do seu cotidiano, do seu dia a dia. Pensa aí agora, da entrada à saída das crianças, escolhe um momento para a gente fazer essa reflexão. Vou dar um exemplo. Eu vou pensar no momento da refeição. É um momento que, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar o uso com função social, né? Tem uma função verdadeira. Isso é uma função social. Na maioria das vezes não tem o uso da leitura e da escrita na refeição. E como que eu posso trazer a leitura e a escrita para este momento? Então faça esse exercício, escolha um momento aí, a entrada. Na entrada eu recebo as crianças e as crianças vão brincar em algumas escolhas. Como que eu consigo inserir? Eu consigo inserir a leitura e a escrita nesse momento? Vou dar um exemplo da refeição que eu falei. Pensa aí na refeição. Eu falo refeição antes, durante e depois. Meu tempo tá chegando ao fim. A La Silva escreveu: escrita do nome da fruta servida no dia. Perfeito! A fruta de hoje, qual é? Vamos escrever na lousa? Vou dar um exemplo, eu falei isso também na live do Professor Potente. Eu sempre escolhia uma pessoa, uma criança, eu não utilizava o ajudante do dia. Não atribuía esse valor a uma criança, mas cada criança ali tinha uma contribuição no meu cotidiano. Uma das crianças, ela ia até o refeitório, até a cozinheira, e ela precisava perguntar para as crianças qual era a refeição do dia. Ela ia com a pranchetinha dela, isso crianças de 4 e 5 anos. Ela ia registrar. Depois, quando a gente fazia aquele movimento de organizar o cotidiano, a rotina com as crianças, né, de antecipar o que vai ter, esse ajudante deste momento contava para as crianças o que seria na refeição. A mesma coisa pode ser com a fruta, como a Silvia falou, a escrita do nome da fruta, pode ser uma criança. É muito bacana porque as crianças não eram alfabéticas. Não tinha escrita convencional. Ele poderia desenhar, algumas vezes as cozinheiras ajudavam, soletrava. Não importa a intervenção que tinha, mas importa o valor que eu atribuía àquela escrita. Ela ia comunicar algo para nós. A gente pode fazer a lista do cardápio do dia. A gente pode pedir para todos escreverem, uma criança escrever, mas esse momento precisa ser planejado. Então não cabe mais eu falar, é o lanche, agora é a fruta, agora é leite. Mas como que eu posso inserir? Tá vendo que não é pensar em quais são as propostas de leitura e escrita do dia, mas sim pensar em qual momento do meu dia, do meu cotidiano, eu consigo trazer a leitura e a escrita como uma função social. É só inverter a pergunta que a gente vai olhar de uma maneira diferente, a gente vai atribuir um valor diferente para a leitura e para a escrita. Eu tenho um curso que está com as inscrições abertas e que está o link na bio, que ainda está com o preço promocional, em que eu trago os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças pequenas e eu destrincho cada objetivo
ajudando vocês a pensar nessas possibilidades. Tem um objetivo que fala da importância da dramatização. Como que eu posso trazer isso para crianças de 4 e 5 anos? Quando ele fala da reescrita, como que eu posso garantir que eu vou realizar este objetivo com as crianças? Além de falar com vocês de contextos significativos, eu falo do espaço, me aprofundo mais no espaço. Então, deixo aqui essa sugestão para vocês também. Vale a pena. É um curso gravado, só que esse preço promocional é para agora, mês de férias, mês de julho, foi junho e julho. Quem entrar até 31 de julho, nós estamos montando um grupo de WhatsApp, tem meninas aqui que estão no grupo. São meninas que estão num grupo de WhatsApp comigo, nós estamos aí, minha parceira aí, a Raíssa falando, curso maravilhoso. Minha parceira aí, a Milena, está montando o grupo e eu vou passar um semestre inteiro assessorando vocês. A Raíssa, estou adorando o curso, que delícia, Raíssa, bom ouvir isso. Em que a gente vai compartilhar boas propostas de leitura de escrita. Coloquem lá fotos, sugestões. Odaline, o que você acha? E eu vou pontuar, tá bom? Vou sugerir para que a gente vá criando essa rede de professores potentes, para que a gente possa aprender com o outro e que vocês possam aproveitar esse semestre comigo aí num tratamento mais VIP, né? Vamos dizer assim. Então esse é o bônus só para o mês de julho, tá bom? Que bom, Raíssa, fico feliz. Daqui a pouco nós vamos estar juntas no grupo e eu quero ajudar você aí até o final do ano letivo. Mais uma, Ruby, é isso mesmo, estou no curso, então estará comigo também no grupo de WhatsApp. Eu quero ajudar, quero trazer mais possibilidades para vocês lá. Se você está aqui assistindo e quer fazer parte, o curso está nesse preço promocional, pode parcelar. Se está em dúvida de achar o link aí, nos chama também que a gente pode ajudar, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, Silvia, é uma alegria. Fico muito feliz quando vocês me mandam mensagem. Algumas meninas mandam depois no direct também. Isso motiva, isso anima a gente continuar aqui no nosso trabalho. Meu objetivo é de ser parceira. Aqui não somos melhores do que ninguém, mas eu quero ser uma parceira mais experiente para te ajudar nesse grande desafio que é estar na sala de aula, como eu já tive por um bom tempo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Se você está no Telegram, você vai receber este mapa mental que norteou a nossa conversa aqui. Me ajuda a divulgar para que mais pessoas possam estar conosco. Ficará gravada, se o Instagram colaborar comigo, ficará gravada, tá bom? Teve gente que perguntou aqui. E ajudem a compartilhar essa live e levar bons conteúdos nessa rede social, gente, pelo amor de Deus. Vamos compartilhar coisas boas, tá bom? Então conto com você. Se você gostou, dá um print aí na tela da Odaline. Eu não vou fazer poses. Printa do jeito que a Odaline sai, tô acostumada aqui com as caras e bocas. Printa, me marca. É um modo de você me ajudar a que mais pessoas possam conhecer o meu perfil. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. É uma alegria ter vocês comigo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, minhas queridas. Até a próxima. Tchau!